Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Davi Passos, refletindo numa passagem da Bíblia, onde alguém chegou para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Era costume dos mestres das sinagogas, os fariseus, os sacerdotes, ensinarem seus discípulos a orar. E a oração do Pai Nosso, ela surgiu em resposta ao pedido de um dos discípulos de Jesus que disse: ensina-nos a orar. Jesus estava orando e, por certo, os seus discípulos estavam observando naquele momento, enquanto ele se rendia ao Pai em verdadeira comunhão. Com certeza, os discípulos tinham conhecimento de que os fariseus e os mestres da sinagoga ensinavam os seus adeptos a prática da oração. Sabiam também que João Batista orientava os seus seguidores a praticarem oração. Por esse motivo, talvez surgiu o desejo no coração dos discípulos de serem orientados pelo seu mestre como dedicarem uma vida de oração. Razão porque Jesus tal somente orava, mas ainda não os havia ensinado a prática da oração. Por isso, eles lhe fizeram esse pedido: ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Essa passagem nos encontramos em Lucas capítulo 11, versículo 1. E atendendo esse pedido, Jesus imediatamente passou a ensinar-lhe a oração do Pai Nosso, para contrapor a oração dos fariseus hipócritas, dos sacerdotes que oravam em lugares públicos com o objetivo de ostentar a sua santidade, demonstrar que eram mais privilegiados do que as outras pessoas. Jesus faz exatamente como os discípulos pediram. Ele os ensinou a orar. Jesus era o exemplo presente para que os discípulos pudessem praticar as suas orações. A partir de então, ele orava com frequência, fervorosamente e com grande fé naquele que podia ouvir e responder às suas orações. Através do exemplo de sua vida, Jesus estava ensinando os seus seguidores a prática da oração. E na oração do Pai Nosso, Jesus torna evidente a intimidade do homem com Deus, do Criador com a criatura. Nessa oração não existe nenhuma ostentação de santidade ou superioridade de quem ora. A pessoa a ser adorada e suplicada é o nosso Pai que estás no céu. A oração do Pai Nosso, meus queridos, compreende duas partes bastante importantes. Na primeira parte, é uma adoração e reconhecimento da santidade de Deus e que tudo pertence a Ele, os céus, o nome, o reino, a vontade. Na segunda parte, tudo pertence ao homem, o pão cotidiano, as dívidas, os devedores, a tentação, o mal. Jesus não estava ensinando palavras ou frases para serem memorizadas e recitadas pelos seus discípulos. Atendendo um pedido, ele estava ensinando a orar. Ele deu um exemplo que mostra o que devemos incluir em nossas orações. A oração do Pai Nosso revela a essência do espírito da adoração cristã, especialmente quando falamos com Deus com um coração quebrantado. Essa oração revela profunda intimidade filial do homem com Deus. Quando pronunciamos a frase Pai, Pai Nosso que estais no céu,
Ao Pai são apresentados os pedidos mais importantes que fluem do profundo, do íntimo do ser humano. E é nessa oração que o homem reconhece a santidade do nome mais sublime que existe tanto nos céus como na terra, o soberano nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. O reino do Pai é conhecido e pedido através dessas orações. Venha o teu reino, é conhecido por aquelas que oram que o Pai tem um reino que é manifesto com justiça e amor. Nessa oração do Pai Nosso, nós encontramos o coração perdoador de um Deus misericordioso, que não somente nos supre do pão de cada dia, mas perdoa as nossas iniquidades, ofensas e não nos deixa cair em tentação. As suas misericórdias revelam o seu amor imutável, a sua compaixão, a verdade e a fidelidade. O profeta Jeremias, lembrando-se dessas verdades, disse: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A exposição de Jesus referente ao Pai Nosso não pretende ensinar que essa oração seja realizada como um ritual ou uma regra a ser seguida, mas uma orientação para dirigir as nossas petições a Deus. A oração deve ser feita com sinceridade. A oração deve ser feita com honestidade. Deve ser o fruto de um coração quebrantado e contrito a Deus. A oração não deve ser feita com ostentação, com vaidade, com orgulho, com exaltação, mas com coração. Não passa de uma religiosidade fria e sem a presença do Espírito Santo. A oração deve ser feita ao Senhor Jesus como adoração, intercessão, petição, súplicas, louvores que fluem do fundo do coração. Quando a oração é feita com exaltação, disposto a ouvir a oração de um coração quebrantado e contrito, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51:17. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, confessando os seus pecados, se quebrantando perante a majestade divina, o perdão e a misericórdia de Deus se revelam sobre essa pessoa, assim como foi com o salmista Davi. Que Deus possa te abençoar através da oração e lhe responder a cada necessidade buscada a Ele através da oração. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo abençoando vidas com a palavra de esperança, salvação, e seja você abençoado por Deus. Que Deus abençoe.